galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, no vídeo de hoje temos aqui 6 temas e hoje vamos falar sobre tudo. Não tem quem nos pare, principalmente o último tema que foi o que não deu tempo de falar no vídeo de ontem. Quero falar com vocês sobre legislativo, assunto seríssimo, mas vamos começar também por um assunto sério. O estado de Pernambuco vem sofrendo aí fortes chuvas e eu quero comentar com vocês algumas coisas que eu acho que são bem pertinentes sobre isso e sobre algumas pautas políticas. Depois disso, temos ali a fotinha do Lula com o fundo da Globo e vocês vão entender o que é que está acontecendo. Como a Globo ajuda o Lula apenas ficando calada. Sim, isso envolve uma pesquisa que saiu do Paraná Pesquisas. Depois disso, quero comentar um pouco aí sobre Bolsonaro nas ruas e mostrar para vocês uma matéria que saiu sobre o Lula e as ruas. Depois quero falar de algumas movimentações políticas. O Lula quer se encontrar com Michel Temer. Notícias aí também sobre o Dória, que não envolvem tanto política, mas vale muito a pena ficar de olho. Rodrigo Garcia, terceira via, enfim, várias coisas pra gente comentar nesse âmbito. Depois quero falar com vocês sobre SG, porque eventos que estão acontecendo no Brasil, coisas que também estão avançando no Brasil, alguns selos agora no mercado imobiliário. E tem um texto aí que saiu no dia de ontem que eu acho que vale muito a pena prestar atenção. Primeiro, o tipo de ideia que vem sendo propagada e onde esse texto está circulando. E aí no final a gente fala sobre legislativo, vai dar tempo de falar sobre tudo, relaxa, vem comigo, vamos que vamos. Eu já quero trazer aqui o comentário de Bolsonaro sobre a questão das chuvas lá em Pernambuco. Ele fala o seguinte: estamos atentos às fortes chuvas que atingem Pernambuco e outros estados do nosso Nordeste. Determinei ao Ministério do Desenvolvimento Regional o monitoramento ininterrupto da situação, com envio de equipes para prestar o auxílio necessário às autoridades locais no socorro às regiões afetadas. Após sobrevoo em áreas atingidas, no estado de Alagoas, publicamos reconhecimento federal de emergência em 13 municípios e fizemos uma primeira liberação imediata de R$2,5 milhões para ações de socorro e assistência humanitária nas 2 cidades em situações mais críticas. Mobilizamos ainda Forças Armadas, Ministério da Defesa, Ministério da Cidadania, para o deslocamento de equipes a Grande Recife para auxiliar nas operações de socorro e prestar todo o auxílio necessário às famílias atingidas. Nossos mais profundos votos de pesar e solidariedade às vítimas desse triste desastre, bem como às famílias que tiveram seus bens destruídos pelas chuvas. É um momento difícil para todos. Faremos o que estiver ao nosso alcance para amenizar essa dor. Que Deus abençoe a todos. Realmente é uma situação calamitosa. Eu não sei nem o que pensar sobre isso. Aqui no estado, cerca de 2 meses atrás, teve chuvas fortes, teve alagamento, também gente que perdeu tudo. Aqui em casa, que alagou uma parte da casa, já foi um tormento. Imagina para quem perdeu tudo nesse momento. Mas enfim. O Daniel Ferreira, que é o novo ministro aí de Desenvolvimento Regional, entrou no lugar do Rogério Marinho. Ele gravou um vídeo explicando as primeiras ações da pasta e fala o seguinte: infelizmente as chuvas se agravaram no estado de Pernambuco e já registramos 25 óbitos. A Defesa Civil, do Ministério do Desenvolvimento Regional, está em deslocamento para prestar todo o auxílio necessário. Também fizemos o pré-acionamento das Forças Armadas. E sobre essa situação, gente, quero comentar com vocês algumas coisas. Primeiro, as redes sociais, se vocês vão olhar o que a esquerda está comentando, estão tentando fazer confusão com cultura, ainda estão falando do Datafolha, etc. E eu não acho que é porque eles não conseguem criticar Bolsonaro. Não, eles até poderiam tentar colocar a culpa mais uma vez no governo. Mas talvez isso envolva o fato que Recife, o prefeito de lá, é o namorado da Tabata, né? O João Campos, PSB, um aliado do Lula. Então, todo mundo meio que fica quieto, ninguém fala nada, etc. E essa questão que está acontecendo em Recife, eu vi algumas pessoas comentando, elas relatando o seguinte, que tirando ali a Grande Recife, grande parte da cidade sequer possui ruas asfaltadas, quem dirá calçamento. Se você não tem isso, quiçá esgoto, uma infraestrutura para a água, né, ela poder escoar, sabe? Coisa básica, infraestrutura básica. E aí Bolsonaro ele fez uma thread ontem, eu não sei nem se isso tem a ver com a questão das chuvas, mas, cara, tem total relação. Se tivesse um sistema de esgoto
na cidade como um todo, no Brasil como um todo, esses problemas ligados a chuvas, cara, ia ser muito menor. E aí, mais uma vez, ontem Bolsonaro volta a falar sobre o marco do saneamento, uma coisa que toda a esquerda jogou contra. Um projeto que, se tivesse aplicado 20 anos atrás, a gente não estaria vendo aí várias tragédias ao longo deste ano. E o presidente diz, o marco do saneamento básico foi aprovado em 2020. O resultado esperado é que até 2033 tenha acesso à água potável 99% da população e esgoto para 90%. Foram ampliados os investimentos em 1000% para a área, garantindo 50 bilhões por ano. Além disso, já foram realizadas 484 obras de saneamento em apenas 3 anos de governo, ampliando também a quantidade de empregos. O marco do saneamento abriu a possibilidade de se ampliar investimentos privados num dos setores mais deficitários da história do Brasil. Eram muitos anos de atraso e estagnação por causa de entraves impostos por grupos de interesse, ONGs, políticos na sua maior parte de esquerda. Sancionou no dia 15 de julho de 2020, e isso daqui foi uma briga à época, que não foi só o Bolsonaro sancionar, ele teve que vetar algumas coisas e conseguir manobrar para os vetos serem mantidos. Ele também termina falando, a iniciativa permitiu o aumento de quase 1000% nos investimentos na área. O montante investido por ano antes do marco era de 4,5 bilhões. Agora, após o marco, 50 bilhões. Foi um saldo de mais de 10 vezes, na verdade. E ele encerra falando, esse novo montante garante que mais de 9 milhões de pessoas tenham acesso a esgoto tratado nos próximos anos. Um aumento de quase 10% no acesso ao serviço, com 9 leilões já realizados até agora, sendo cerca de 72,2 bilhões de investimentos que já foram garantidos. 10% da população vai ter acesso a esgoto. E no final ele traça lá mais alguns números do projeto e termina falando, né? Além de melhores serviços de saneamento básico aos brasileiros, significando também muito mais empregos, que é um dos pontos que eu sempre bato em vídeo quando falo do marco do saneamento. Você realmente abriu o setor para obras. É realmente assim, lastimável o que está acontecendo em Pernambuco. Quem aí vocês puder ajudar, saber de alguém que está coletando, ver algum grupo aí, prestem solidariedade, a situação realmente está feia. E aí você vê uma coisa, enquanto o governo foca em projetos para a melhoria da vida dos cidadãos brasileiros, qual a preocupação da esquerda no Brasil? Achei que é um grande retrato. Um aliado do Lula, o prefeito de Belém, que é do PSOL, ele firmou uma parceria com Havana, capital cubana, para ações na saúde, educação, esporte, cultura e turismo. O governo federal preocupado com infraestrutura, levar água, desenvolver as linhas férreas, hidrovia, cabotagem, gerar emprego, garantir fertilizante no país. E a esquerda, não, vamos fazer parceria com Cuba. Na mesma semana que o Lula e o PT aparecem nos holofotes da imprensa, que lembra da matéria da Veja, onde eles justificam e acham que foi certo os empréstimos para as ditaduras latino-americanas e as ditaduras africanas. É cristalino a diferença entre as ideologias de esquerda e a ideologia de direita que estão aí no embate nas eleições de outubro. Avançando aqui, enquanto o governo está preocupado em desonerar, redução de impostos, o que a esquerda quer? Um novo imposto. E esse daqui, cara, é tão absurdo porque você está colocando às vezes um problema que muitas famílias não vão conseguir arcar. Isso envolve os seus entes queridos, as pessoas que nos deixaram, nossos pais, avós, principalmente. O Edinho Silva está, inclusive, na coordenação da campanha do Lula, que o Gabas chama de irmão de alma. Está até envolvido naqueles escândalos respiradores. Prefeito de Araraquara quer criar IPTU dos mortos. Se você quiser manter alguém no cemitério, ali no espaço, uma sepultura 3x2, 6 metros quadrados, custaria cerca de R$400 por ano. A taxa usará a unidade fiscal municipal como referência, que varia conforme a inflação. E aí vai variando, começa R$400. Esse é o PT. O respeito que eles possuem com os nossos antepassados. O que esperar de diferente? Você vê, o que é o PT? É o Lula, que tanto fala aí da classe média, que ostenta demais,
Enquanto isso, o pessoal foi revirar o lixo da casa do Lula e acabou descobrindo o seguinte, ó, vinhos de 5 mil reais e mimo de bilionário. O luxo no lixo de Lula. Foram revirar o lixo de Lula, acharam um vinho de 5 mil reais. Isso com um recadinho, um bilionário lá tinha um recadinho, ó, presidente, pro senhor aí, curtir como eu prometi. O ex-presidente foi afagado por Rubens Ometo, que votou em Jair Bolsonaro em 2018. Ó, não, que o presidente toma aqui um vinho pra você degustar, etc. Esse é o pai dos pobres que acha que a classe média no Brasil ostenta demais. Outra coisa que aconteceu recente envolve a segurança pública. E aqui, tanto uma fala do Lula pra gente ouvir juntos, 15 segundos. Mas a matéria do R7 conta o seguinte, que uma idosa de 88 anos foi torturada em assalto à casa na Zona Leste. E aí o cara tirou 2 dedos dela. 3 suspeitos foram presos, 2 adolescentes apreendidos. Itens roubados foram recuperados, entre eles celulares e relógios. E por causa disso a senhora perdeu 2 dedos. Sobre os adolescentes, eu acho que o Lula deixou sua opinião já no passado, que é o seguinte, ó. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. Eu não posso ver... Porque roubou um celular. Vocês já viram o Lula? É sério, vocês já viram o Lula alguma vez prestando solidariedade à vítima de um assalto? A família que perdeu um ente? Vocês já viram alguma vez o Lula falando isso daí? Alguma vez ele realmente recriminando criminosos, bandidos? Eu nunca vi. Falando sério, eu nunca vi. Eu nunca vi. E o que eu também não vi foi uma pesquisa que saiu aí no dia de ontem. Eu não vi na Globo. Eu não vi na Globo, a grande aliada do Lula. E eu quero começar aqui com apenas o dado cru. O Metrópolis divulgou. Justiça seja feita. O Metrópolis vem divulgando todas as pesquisas, principalmente as que mostram Bolsonaro na frente, diferente aí de outros jornais, vem sempre aí comentando. Fala o seguinte, ó, Paraná Pesquisas, Bolsonaro tem 39,1% das intenções em São Paulo e Lula 35%. No estado mais populoso do Brasil, o maior colégio eleitoral brasileiro. Se Bolsonaro está na frente, eu acho que também existe uma tendência que o candidato de Bolsonaro leve o pleito. Isso, inclusive, é uma aposta que eu venho ouvindo de muitas pessoas. Eu realmente acho que Bolsonaro vai levar, e o Tarcísio também. Pela primeira vez teremos em São Paulo um governo de direita ainda alinhado com Bolsonaro. Estão deixando a gente sonhar. Mas, olha só, essa é uma pesquisa que diz muito. Assim como a imprensa tentou falar para vocês que a pesquisa do Datafolha, nossa, mostra o crescimento do Lula, a consolidação e que Bolsonaro, autoritário, isso, aquilo, toda aquela ladainha. Que o Globo soltou 11 matérias em 2 horas. Aí todos os dias eu frequento o Globo, né? Todos os dias eu paro pra ler. Eu li as últimas, né? Comecei, essa notícia já vi ontem, então já sei que eu posso parar, né? Eu vou descendo até eu chegar no ponto que eu parei ontem. E amanhã eu vou descer até chegar no ponto que eu parei hoje, vai voltando. Eu cheguei, eu não encontrei pesquisa. Falei, ué, deve estar na seção errada, seção de política. Fui na seção Globo geral, também não vi. Eu falei, pô, vou botar então na barra de pesquisa. Fui lá na barra de pesquisa, coloquei Paraná Pesquisas. Não tem lá, ó, pesquisa da Folha. Pesquisa da Folha, só. Tá? Aí depois entrou a notícia 4 dias atrás. Aí eu falei, pô, beleza. Então, vou tentar apenas Paraná Pesquisa, sem um S. Mesma coisa. Não tem nada. Aí eu falei, então, beleza, vou botar só Paraná pra ver. Também não tem, não. Não tem. Não é relevante. Agora, o Datafolha, meu amigo, Datafolha, o Globo fez questão de divulgar intensamente, fazer análise, destrinchar. Foram mais de 11 notícias em 2 horas, só no primeiro dia. Isso porque o Lula estava 21 pontos na frente. Agora, para na pesquisa com o Bolsonaro na frente de São Paulo. O maior estado o estado mais populoso do país. A economia mais forte do Brasil. Maior colégio eleitoral. Bom. Aí eu falei, tá. O Estadão deve ter comentado. Também não. Paraná, botei Paraná Pesquisas. Nada no Estadão. Talvez saia hoje, né? Talvez, não sei. Mas, nada. Aí eu falei, pô, e a Folha de São Paulo? A Folha de São Paulo, que sempre foi apoiadora do Lula, ela tem um compromisso com a verdade. Ela deve comentar algo sobre essa pesquisa do Paraná Pesquisas? Não. Também não.
E a Veja? Pô, a Veja comentou. A Veja comentou. Vamos fazer justiça. A Veja comentou. A Veja também vai comentando algumas pesquisas. Tá lá, ó. Bolsonaro aparece à frente. Só que a Veja fez questão de destacar lá no final o seguinte, ó. Embora Bolsonaro apareça numericamente à frente, eles estão tecnicamente empatados. Quase no limite da margem de erro, que é de 2,3 pontos percentuais para mais ou para menos. Tá quase lá, né? Tá bom. Tá bom. Entendi. Fiz questão, né? Mas tá empatado tecnicamente. Valeu. Agora a Veja, obviamente, a Veja não ia deixar passar em branco algumas coisas, né? Vem lá o filho da Miriam Leitão, o Matheus Leitão, porque saiu outra pesquisa anteontem, eu acho que foi a do IPESP, lá do pessoal da XP. Eu comentei no vídeo de ontem que contrasta e muito com a pesquisa do Datafolha, que foi uma pesquisa que, inclusive, como é que eu posso falar? Como descrever? Ela mostra que Bolsonaro segue crescendo mais do que Lula. Mostra, na verdade, que a diferença entre ambos nunca foi tão pequena. Mas tudo bem. Só a manchete é o suficiente. O que explica a diferença de Lula e Bolsonaro entre Datafolha e PESP. O que é que explica? O Matheus Leitão escreveu o textão, rimou, para justificar que a pesquisa da Datafolha ela vale. Que ela vale. É bom. Tem um vídeo que é da Play aqui, mas não vou dar Play porque eu não sei de quando é. E também não quero que acusem, é fake news, tá falando aquilo outro. Mas tem um vídeo que tá rolando nas redes sociais, que é engraçado, que mostra uma mulher. Ela é de um instituto de pesquisa, não vou falar qual é. E ela tá fazendo uma pesquisa na frente da cadeia. Aí aparece lá o guarda falando, pô, na frente da cadeia. Ela, não sabia que era cadeia aqui. Ela, não vou fazer mais, não, vou cancelar aqui a pesquisa, etc. E o cara falou, pô, fazendo a pesquisa na frente só vai ter um único resultado, né? Não sei de qual ano é, então não vou falar. Mas se vocês precisarem na internet, vocês acham. Mas vamos continuar. Né? O silêncio da Globo fala demais. E isso tem uma causa. Você pode ver aqui, né? Roteiro de Lula em Santa Catarina não terá eventos na rua. O homem que lidera com 21 pontos na frente, segundo o Datafolha, só roda em agenda fechada. Gente, eu falando sério, devo ficar aí, né? Cobrando o Lula. E aí, Lula? Vai, não vai? Posso ficar cobrando o Lula nos próximos meses, mas nenhuma perspectiva, sabe, de que o Lula bote seu pé entre o povo brasileiro. Que ele rode entre o povo. Zero. Pra mim, se tivesse que apostar dinheiro, eu falo, não, você tem que apostar dinheiro. O Lula vai pisar na rua ou não? Não vai. Vai terminar a eleição e o Lula não vai pisar na rua. De desculpa em desculpa, ele vai dar um jeito de ficar trancado em casa, trancado aí dentro dos grupos da militância da esquerda. Enquanto isso, ontem nós tivemos um evento, que foi um evento público, que qualquer político poderia ter ido, sabe? Sérgio Moro, que se acha muito popular, mas Sérgio Moro agora é Senado de São Paulo, né? Não tinha porque ir lá no Amazonas. Mas ele podia ter ido para fazer uma cena aí para os evangélicos. A Simone Tebet poderia ter ido, né? O grande nome da terceira via. O Michel Temer, Eduardo Leite, o Dória, o próprio Lula. Mas nenhum quis ir. Deve ser porque talvez até um tema afugente ele, né? Um tema que incomoda um pouco, era a marcha para Jesus. Aí sabe como é, né? É tipo jogar água benta. Eita, o Lula dá ruim. Do Lula dá ruim. Mas quem que tava lá? Bolsonaro tava. Eu fiz questão de destacar isso aqui no Twitter e eu fiz um comentário que é o seguinte, ó. Se o Lula, na verdade, sim, se a população que estava lá, a multidão que estava lá, vou mostrar para vocês alguns vídeos, estivesse apoiando o Lula, eu tenho certeza que a Globo iria interromper a programação, podia ser o Jornal Nacional, podia ser o Bonner, ia interromper a gravação, ia entrar um plantão, ia fazer um plantão o restante da noite. Hoje, toda a programação da Globo se resumiria a comentar de como o Lula recebeu o apoio, o carinho da população brasileira e iriam encerrar o dia com a matéria especial do Fantástico de uns 40 minutos. Mas como é Bolsonaro, todo mundo calado. Todo mundo calado. Aí a pessoa fala, mas não era marcha para Jesus, etc. Eu falei, sim, é marcha para Jesus. Eu só tô falando o seguinte, qualquer político poderia ter ido. Bolsonaro foi. Bolsonaro poderia ter recebido vaias. Um ovo, um tomate, né? O pessoal prestou bastante apoio a ele e a gente vai ver aqui alguns vídeos, né? Juntos, para não restar dúvidas. Vou botar aqui. Cadê? Vou botar sem som, porque tem vários que tem som, vocês devem entender, né? Direitos autorais. Mas vamos lá. Eu acho. Falei que ia botar sem som, já entrou com som. Aí tá aí, ó. Bonorinho, só quero mostrar pra vocês a quantidade de gente.
Um pouquinho de gente, né? Segundo a Jovem Pan, tinham 400 mil pessoas. Aqui é só um vídeo, mas calma que tem mais. Por outro ângulo. Você vê aqui, ó. Aí vai na rua, acho que se ele tá aí, a pessoa tá dando a mão pra ele, né? Deixa eu ver se dá botar o som. Aqui é vídeo da Record, não posso botar pra ele também, né? Mas enfim, ó. Você vê, tem uma galerinha. Uma boa. Várias bandeiras do Brasil. Pessoas de verde e amarelo. Uma boa. Temos esse aqui também, a Lisa trouxe. Acho que esse aqui tá com... também tá com som. Aí é complicado. Mas você vê aí, né? Parece que Bolsonaro tá recebendo uma espécie de carinho. Eu não sei que alguém tá dando um tapa nele, né? Mas acho que é carinho que ele tá recebendo. Imagine se isso daqui fosse o Lula. Ainda mais que a marcha pra Jesus, né? O Lula que diz aí que tem o apoio, quer o apoio dos evangélicos, dos cristãos. Ele podia ter ido, né? Tem uma galera aqui, ó. Um tchau pra Bolsonaro. Grande multidão. E tem esse aqui, ó, pro outro ângulo também. A galerinha, né? Mas certeza, se fosse o helicóptero da Folha de São Paulo, da Globo, ia falar que estava vazia. Eles iam, sei lá, bater uma foto de uns 20 quilômetros de distância para falar que não tinha ninguém. Que estava vazio. Estava esvaziado o evento que Bolsonaro foi. Ainda tem mais um vídeo aqui? Tem aqui. Mais um. Bandeira do Brasil, Israel, gente verde e amarelo, pessoal pulando. Um mar de gente que você não consegue ver onde é que termina. Esse é o candidato que perde para todo mundo. Pra todo mundo, viu? Quem vence é o Lula. Quem vence é o Lula. Não vou dar play no áudio, mas o pessoal da Jovem Pan foram eles que falaram aí que contava com a presença de mais ou menos 400 mil pessoas. É tipo a vendo... O Lula coloca muito mais gente na rua. O Lula coloca muito mais gente na rua. Muito mais gente na rua. Tô avançando porque os últimos temas eles são mais compridos. Vamos seguir aqui. Lulinha segue encontrando com vários políticos. Ele vence no primeiro turno, mas ele precisa se aliar com todo mundo, mesmo vencendo no primeiro turno com a mão nas costas. E a bola da vez, Michel Temer, que o PT acusava de ser o golpista, o cara que articulou o golpe contra a Dilma. O encontro público entre Lula e Michel Temer vai ocorrer antes das eleições. Desde o ano passado, Lula vinha tentando convencer o Temer a fazerem uma foto e uma declaração conjunta sobre a importância do respeito ao processo eleitoral e à democracia. Participaram da articulação os advogados Cristiano Zanin e Fernando Tibúrcio. Temer demorou a aceitar porque se ressentia do fato de ser chamado de golpista pelos petistas por conta do impeachment de Dilma. O argumento de Lula é que há questões mais sérias em jogo, como a ameaça de desrespeito ao resultado das urnas pelo presidente Jair Bolsonaro. Lula jogou com o fato de Temer ser um constitucionalista e de que não se trata de uma declaração de voto. Temer concordou, mas pediu um tempo para verificar como vai se desenrolar a candidatura da Simone Tebet, pré-candidata à presidência pelo MDB. Não, vamos esperar... Vamos ver aqui, não, vamos construir, vamos vendo aí. Mas tá aí. O Lula, que vence com a mão nas costas, precisa se aliar a todo mundo. Bola da vez, Michel Temer. Quem que no Brasil não tá com o Lula? Só as pessoas que realmente são de direita, né? Tá bem claro. Tá bem claro o que tá acontecendo. Aí só essa matéria aqui que muitos de vocês podem não entender. Pô, o Lula quer conversar com o Rodrigo Garcia... Mas o Lula não tem o Márcio França e o Haddad, já tem 2 candidatos em São Paulo, agora o terceiro. Não faz sentido. Calma lá. Aliados de Lula vêm espaço para conversas com Rodrigo Garcia e Eduardo Leite. O entendimento é que Rodrigo, apesar de ter a máquina na mão, precisa se associar à disputa presidencial para deslanchar na corrida ao Palácio dos Bandeirantes. Ele tem que ter apoio de alguém aí. Sabe que não tem como levar. Só que tem muito mais coisas do que isso daí. Mas fala o seguinte, a consolidação do cenário de uma disputa polarizada entre Lula e Bolsonaro, que todo mundo já sabia, tem estimulado aliados do petista a defenderem movimentos mais ostensivos na intenção de conquistar apoios para Lula no primeiro turno. Nesse cenário, nomes do PSDB estão no alvo da articulação. Os principais deles, Rodrigo Garcia e Eduardo Leite.
A ideia da movimentação não é, claro, a de fechar aliança formal com o partido, mas sim conquistar declarações desses personagens. Vamos começar pelo Eduardo Leite. Essa é mais fácil de entender. A Manuela Dávila, ela desistiu da candidatura dela ao Senado porque ela disse, não é por causa dos ataques que a empresa está tentando vender, é porque a esquerda não conseguiu se aglutinar. Os candidatos do centro e da esquerda, quem tem mais, tem 7 pontos percentuais na última pesquisa, contra 23 do Onyx. Acho que é uma diferença gritante, 23 para 7. Então, assim, quando o Eduardo Leite ele entra na pesquisa, ele fica ali pareado com o Onyx, pau a pau. Então, o Lula não tem um palanque ainda no Rio Grande do Sul. O Eduardo Leite seria um bom nome, principalmente se ele fosse candidato ao governo, que ele falou que não seria de jeito nenhum, etc. E agora parece que vai ser. Então aí você teria o candidato perfeito para o Lula subir no palanque lá no sul do Brasil e se aproximar ainda mais do PSDB. O Eduardo Leite é o menino dos olhos de ouro do Fernando Henrique Cardoso, é pupilo, aprendeu muita coisa, tem uma ligação... tinha pelo menos aí quase que carnal com a família Gereissati, entendedores entenderão. E a questão do Rodrigo Garcia é o seguinte, a gente comentou ontem sobre eleições, como elas não se encerram no pleito, né, de outubro acabou. Tem muita coisa depois, já tem 2024, muita gente pensando. O Rodrigo Garcia, ele era do União Brasil, na verdade ele era do DEM, ele sai do DEM, ele entra no PSDB, e é um cara que está na política já há um bom tempo, vice-governador. Quantos prefeitos e vereadores vocês não acham que o Rodrigo Garcia conhece? Que articula? Empresários, etc. Então é um nome que o PT pode falar o seguinte, Rodrigo, senta aqui comigo. Senta aqui no colinho do Lula. Venha, o Lula tá velhinho, pode sentar sem medo, que não bole. Senta aqui no colo do Lula. Você vai perder, mas vamos governar São Paulo juntos. Não sei se vou te dar um cargo, às vezes você nem quer. 2024, traz sua base. Traz aí sua base, seus prefeitos, seus vereadores. Coloque seus prefeitos para nos ajudar no segundo turno e a gente vê, né, um negocinho bacana para todo mundo. Seus prefeitos aí continuar nas cidades, querem ampliar meu estado, mas pega outras prefeituras. Os seus prefeitos a gente deixa. Então, o PT não quer perder nada. Não quer abrir mão de nada. Essa matéria aqui eu não preciso nem explicar muita coisa. Não vou nem trazer o texto dela. Explico para vocês algumas coisas. Mas é o seguinte. O Dória... teve um evento aí com o dono da Binance, que é uma das principais corretoras das criptomoedas. E ele é comuna, né, do pai lá que o Dória ama. E veja só, matéria da Folha de São Paulo, empresário comuna se encontra com Dória no Bandeirantes e fez o quê? Fecha patrocínio com o lead. Que foi o que eu falei para vocês no vídeo ontem e nas últimas semanas. E veio falando, gente... o Dória, ele não tá aí pra nada, ele vai perder. Mas a quantidade de pessoas que o Dória vai conhecer, o network que ele vai poder fazer, empresariado, e vai render frutos. Eu falava sempre, o Dória tem um lead, Tá aí. Olha aí. Tem um patrocínio pro lead. Ah, esse Dória não é mole. Esse Dória não é brincadeira, não. Falar o quê do Dória, né? Mas beleza. Voltando aqui para a imprensa, falando um pouco do Lula, o Noblar, que é eleitor do Lula convicto, solta essa matéria ontem. Entenda por que Bolsonaro tem tudo para ser derrotado em outubro. Ele é o presidente candidato ao novo mandato mais rejeitado da história do Brasil. E olha a foto que ele coloca. Um cara segurando a cabeça de Bolsonaro, né, com a roupa ali de militar. Aí a Elisa pergunta, qual o limite da ética jornalística? Matéria jornalística fazendo uso da cabeça do presidente Jair Bolsonaro. Acho que pega meio mal, né? Meio mal. Eu sei que eles torcem pro Lula, mas acho que devia ter um certo limite, certo respeito. Enfim. Agora, quem recebeu para mim um prêmio, a melhor do dia, foi de ontem. Essa foi a melhor do dia. Robson Boni, o Lauro Jardim Paraguaio, Série B da Veja. Não, da Série B do jornalismo, né? Trabalha na Veja. No universo paralelo do Planalto, já se discute o golpe do golpe. Eu falei, pô, esse cara roubou até o meu título, né? Que eu fiz piada com uma análise do Reinaldo Azevedo. O episódio 945, hoje é o 948? Acho que hoje é o 948, ou seja, foi 947, 946. 3 dias atrás. Foi o golpe do golpe, tá na capa aí do vídeo, né?
Eu falei, pô, o golpe do golpe. Vamos ver que história é essa daqui. É um sinal do quão surreal anda o ambiente no Planalto nesses dias estranhos de ameaças diárias ao processo eleitoral. No universo paralelo que é o gabinete de Jair Bolsonaro, já se discute com a maior naturalidade do mundo se o presidente, depois de dar o golpe nas eleições, corre o risco de ser derrubado pelos generais que o apoiam. Uma parte dos aliados que não confia na ala política dos militares que se juntou a Bolsonaro acredita realmente nessa possibilidade. Que Bolsonaro vai dar um golpe e depois os militares vão dar um golpe em cima. Falei uma coisa para vocês e repito. Toda vez que tiver uma matéria, aliados, empresários, militares, que falam o nome de uma classe e não citar um único nome, 95% ou mais de chance de ser narrativa de cabeça de militante. Quais aliados? Uma paz dos aliados. Quais aliados? Fala o nome aí, Boninho. Revela a fonte. Daí não precisa ser da fonte, não. Que a fonte dificilmente é ser um aliado. Conta aí quem é. Depois quando eu falo pra vocês, né, que estão tentando deslegitimar uma vitória de Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro vai vencer. E aí vão falar, venceu porque esse discurso golpista, o pessoal ficou com medo, aí votou em Bolsonaro, foi pego pela desinformação, para tentar virar, né? Venceu, mas não levou. Ganhou, mas não levou. Enfim. E agora vamos para alguns temas mais tensos. Deixa eu ver. Consegui falar em meia hora. Meia hora acho que dá tempo de falar tudo. Corri. E vamos cá. Gente do céu. A gente começou a conversar sobre SG, primeira vez, acho que foi em 6 de janeiro de 2021. Tem um pouco mais de um ano. Não se comentava nada na época, né? Sei lá, no Brasil mal tinha assuntos sobre o tema. No intervalo de pouco mais de um ano, estamos vendo aí nos noticiários, vocês acabam me vendo vez ou outra aí. Olha o comercial que eu tô vendo. Pô, um comercial aqui da Huawei, até na Jovem Pan, o que tá acontecendo? Meu Deus! E no meu estado, na minha Bahia, Salvador, já temos aqui o primeiro fórum de SG. Ambiental, o primeiro pilar SG. Organizações precisam promover programas voltados à preservação do meio ambiente. Olha só a legenda da foto. Ângelo Castro, diretor do Grupo Solve. Acordo de neutralização de gás carbônico do evento foi assinado com a prefeitura. Parceria público-privada. Aí está o Correio, que é ligado ao grupo Rede Bahia, né? Que também tem a filial da Globo, ligado à Semineto, etc. Está avançando. O tema vem avançando no Brasil assim, numa velocidade assustadora. Não só no Brasil, como no mundo. O Vilimigo diz, o SG em Salvador, Fórum de Empresas na Bahia, discute SG em parceria com a Prefeitura de Salvador. Querem colocar como algo benéfico, mas não expõe todo o detalhamento da pauta. É bom os baianos ficarem atentos. Ele lista lá várias empresas que participaram desse evento. Enquanto isso, eu já volto para o Brasil, uma amiga me enviou isso aqui, mandou no WhatsApp. Ela falou, pô, olha esse vídeo aqui. Ela mandou o vídeo no YouTube. Eu não vou dar play porque o vídeo é todo em inglês, eu não vou ter que traduzir, etc. Mas é o seguinte, na Fox News, uma emissora de TV, né? Não é um canal, não é emissora de TV. Aqui tá Notícias da Raposa, aqui tá tradução, né? Mas enfim. A Laura Ingraham, ela fala o seguinte, o movimento SG é a polícia de pensamento e governança corporativa da América. Não só da América, né? Do mundo. Do mundo. Na legenda do vídeo está sendo o seguinte, os globalistas liberais, os liberais globalistas estão usando um sistema de classificação para pressionar as empresas americanas a adotar práticas progressistas, né, de esquerda em todos os níveis de operação, forçando empresas a ter um certo direcionamento. Isso daqui chama a atenção é o seguinte, é um tema que, pelo menos nos Estados Unidos, está começando a surgir uma discordância. O Elon Musk já criticou o tema. Teve lá o... Eu lembro o nome da empresa, a Strive, que é um fundo do cara anti-ESG, que ele fala aí buscar por empresas de excelência. Depois lá um grupo de... um think tank americano ligado à economia, a gente trouxe aqui o vídeo também. Em vídeo o cara falando aí, ele chama de... Fundos de Friedman, ele falando referência a Milton Friedman. Todo mundo aí tentando gerar alguma ideia de uma lógica anti-ESG. É um movimento que vem crescendo e você vê
Já virou discussão pública nos Estados Unidos. Se tá na TV, é porque já é discussão pública. Eu vou ficar muito feliz quando ver que essa discussão, ela realmente começou a avançar no Brasil. Principalmente assim na mídia. Eu ainda não vejo as pessoas comentando sobre esse tema. Eu vejo assim, um cidadão comum, vejo vocês nas redes sociais comentando o tempo todo. Porque, vejam só, a capa do Estadão, lá do caderno ambiental de meio ambiente, é o seguinte: paulistano consegue o primeiro selo de sustentabilidade no país. E para você conseguir esse selo, tem aqui em negrito alguns dos tópicos que fizeram ele conseguir esse selo, né? Aqui no ramo imobiliário. Aí você vê, ó, maior interesse, né? Mas aqui, ó, eficiência energética. E aí a casa é eficiente ou não é? E aí envolve você ter lâmpada lá de LED, aí você ter isso, aí você tem aquilo outro, tem aqui embaixo, né? Iluminação. Economizar água. Isolamento térmico. Não ao desperdício. Móveis duráveis. Lâmpada de LED, beleza, etc. Agora tá bem comum. Aí você vê assim, isolamento térmico. Imagine se no futuro bem próximo falar, não, só vai poder se for esse isolamento térmico aqui, ó. Só esse daqui que vale. Esse outro não vale porque esse outro aqui não é SG, não presta. Se a diferença de preço for muito maior, já pensou o custo de moradia, de construção aumentar por uma imposição? Não desperdício. Beleza. Tem um valor que chama minha atenção. Móveis duráveis. Já pensou você ser proibido de contratar um marceneiro? Porque o seu marceneiro, ele não é SG? Você só poder comprar móveis nessas lojas? Não é que loja não. Só as lojas que tiver o selo. Se você quiser pelo menos, né, ter o selo de sustentabilidade, igual aí o paulistano, você vai ter que ter móveis duráveis em sua casa. E com isso, cada vez mais vai se criando regras e regras que sufocam o pequeno e o médio proprietário. E sobre isso tem muita coisa pra gente comentar, porque saiu um textão, como eu falei para vocês na introdução, que eu acho que é bem relevante. Por quê? Primeiro, ele sai no Conju. É um site voltado para a área jurídica. Muitos juristas ao redor do Brasil leem. É um grupo que, sabe esses eventos que tem grandes nomes do judiciário brasileiro? Não do mercado privado, até da parte pública. De cortes, sabe esses eventos? Normalmente, em 80% desses eventos, o Chalé, que é o cara aí que está à frente do Conju, ele está lá. Então, um cara que tem influência no mundo jurídico. Então, quando sai um texto desse, eu falei, peraí, pô. Só que esse texto aqui, ele não só defende a pauta. Ele traz algumas coisas muito específicas, que inclusive a gente comentou em vídeo. Que são algumas ideias que vocês vão ver, né? Já começar pelo título. Começar de novo. Começar de novo já é uma frase complicada. Tá no primeiro parágrafo. Fundamentos do SG e capitalismo de stakeholders. A gente comentou sobre isso daqui também. Essa frase aqui, sabe? Essa expressão é uma expressão muito específica, que vem lá do Larry Fink da BlackRock, que até tá no vídeo da Fox News. O pessoal tá batendo bastante na tecla da BlackRock. Falaram também lá do Fórum Econômico, lá de Davos, etc. O primeiro parágrafo já começa. É chegado o tempo do grande reinício. O grande R. Quando o pessoal de direita falava isso daqui no passado, era a teoria da conspiração. Aí você vê o que é o começar de novo, né? Que ela fala aqui no início, exatamente isso. Eu não vou nem. Essa palavra aqui não pode nem ser mencionada na plataforma, mas tudo bem. De acordo com os participantes do Fórum Econômico, lá de Davos. Incontestáveis mudanças climáticas, incontestável. Você não pode contestar. Usos predatórios dos recursos naturais, florestais, recrudescimento do garimpo ilegal, descaso com as emissões de carbono e desprezo pela gestão de resíduos sólidos. Eu fico até me perguntando, né, o que, é que seria o garimpo ilegal? Porque você para e pensa, pô, o pequeno garimpeiro que pega a peneirinha e vai, que não tem nada, é só ele a peneirinha, já é ilegal, ele não pode. Mas as grandes empresas, caminhões e caminhões gigantes, que aqui a roda tem às vezes 2,5 metros de altura, só a roda, aqueles Caterpillars, SSG. Garimpo legal, né? Tá crescendo, mas beleza. Constitui uma lente, infelizmente, não exaustiva das razões de desastres físicos e biológicos que castigam habitantes cada vez mais, e olha esse final, interconectados desta nossa aldeia global. Trazendo aquela ideia que, olha só, esquece a história de soberania. Esquece essa história de soberania. A gente vive num mundo
Estamos interconectados. O meio ambiente do Brasil está conectado com o do resto do mundo. Não adianta ele querer ficar de fora dessas regras. Aí continua. Ademais, crises sociais decorrentes, sobretudo, das desigualdades econômicas, demandam um sistema de maior inclusão, a fim de evitar não somente... Olha, cara, eu nem lembrava que isso aqui já estava no início da matéria. Olha isso daqui, presta atenção. Não somente os discursos de ódio que se espalham pelos 4 continentes, mas também suas sórdidas consequências. Tais como guerras civis e militares, aumento de ondas migratórias, gerando um débito de milhares de refugiados para países ditos mais desenvolvidos. O discurso de ódio, que é uma coisa que inclusive acusam as pessoas nas redes sociais, tem como consequência conflitos militares. O discurso de ódio. Aumento de ondas migratórias. Cara, imagine, viu? Imagine. E hoje em dia qualquer coisa é discurso de ódio. Além de episódio de ódio e violência, blá blá. As recorrentes dolorosas mazelas que preenchem as páginas de quase todos os jornais representam falhas mortíferas de um sistema cuja lógica, desde os tempos de Revolução Industrial dos séculos XVIII e XIX, fundamentou-se quase unicamente em um aumento incessante da lucratividade das empresas e empresários. Pronto. Chegamos no dia onde o comunismo é incontestável. Não é só incontestável, mas como é a verdade. Porque a esquerda, principalmente a marxista, sempre falava. Eles condenavam o lucro. Eles condenavam a lógica de mercado, que você perseguiu o lucro. Agora temos os bilionários que estão criticando a busca pelo lucro. Vejam só como são as coisas, né? Eles absorveram a lógica do marxismo. No entanto, movimentos iniciados em meados do século passado já representaram a reação do dito capitalismo de shareholders, não de stakeholders, de shareholders, dos acionistas. Ou seja, um modelo em que externalidades não importavam para as atividades empresariais, eis que o fator absoluto era tão somente a satisfação de empresários, sócios e acionistas. Ou seja, de forma simples, estamos agora começando a colocar em xeque o modelo retrógrado, atrasado, onde os empresários, eles focam em trazer lucro para suas empresas e lucro para os acionistas e quem investe dinheiro nas empresas. Eles não se preocupam, sei lá, com o planeta. Aí continua. O avanço rumo a um capitalismo de stakeholders, que é a expressãozinha malvada, que você vê essa expressão, pode dizer o cara tá com intenção malvada, iniciou-se com as ideias propostas que surgiram como reações aos impactos dos negócios feitos no modelo anterior. Olha as palavras gatilho que moveram a sociedade rumo a um capitalismo do bem, que é o do stakeholder. Olha só, o aquecimento global nos ajudou porque nos despertou, desenvolvimento sustentável, conter os impactos nocivos do capitalismo desprovido da visão socioambiental. Você que montou sua empresa aí para botar comida no prato de seu filho e você não está pensando no meio ambiente, você é bandido, você é um criminoso. E conscientização ecológica. Foram os pilares que nos fizeram evoluir. Aí, neste cenário, o termo ESG ele foi elaborado, né? E argumentando que fundamenta, né, a relevância e a urgência. Ele tem que usar essa palavra, a urgência, é urgente. Integrar aspectos sociais, ambientais e de governança no mercado de capitais. É urgente. As variáveis da equação para a inserção deste novo mercado podem ser resumidas a uma única palavra: sustentabilidade. Até gostei que ele deixa bem claro, ó, toda vez que você vê a galera usando essa palavra sustentabilidade, tem a ver com SG. Olha isso aqui agora. Você que é empresário, você que tem um familiar que é empresário, um parente que é empresário, um amigo que é empresário, mostre esse print para ele. Atualmente, já tá rolando, atualmente, a condição para uma empresa permanecer competitiva no corrente contexto socioeconômico é garantir uma maior adequação aos princípios e práticas relativas à sustentabilidade, sobretudo quanto aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o ODS da ONU. Você não entendeu errado. Para a sua empresa continuar existindo, estamos nos dias de hoje, ser competitiva, não fechar as portas,
acho bom você seguir o ODS da ONU. Se você não quiser fechar as portas de sua empresa, se você não tem nenhum funcionário que tem um cabelo azul ou verde, eu acho que você vai falir. Eles estão avisando, estão avisando. Vai lembrar que empresas reconhecidas como promotoras de um comércio sustentável já são presença de peso dentre os grandes investimentos, né? E novos mercados surgem como indicativos de um outro modelo de capitalismo, como o caso da aprovação do mercado global de carbono, etc, blá, blá, blá. Aí vai. Para tanto, não se pode olvidar, não se pode questionar que as boas práticas de governança corporativa são fundamentais para que adequações desta monta sejam possíveis. Uma maior proteção dos minoritários, diversidade nos conselhos de administração, transparência nas contas, direcionamentos da empresa, adequação e atrativo de regime de remuneração, organização do plano de sucessão de CEOs, maior engajamento em causas sociais, tudo isso são fatores que agregam propósito e valor às atividades da empresa. Não é você ter um bom produto. Esquece o produto bom. Esquece o preço baixo. Não é isso. Não é isso que o consumidor quer. Não é isso. O consumidor quer isso. E, num futuro realmente próximo, somente as empresas com propósitos bem alinhados às práticas ESG permanecerão no mercado. No futuro bem próximo, você que é empresário, seu chefe, às vezes você trabalha para alguém, se ele não for alinhado, fechou a porta, ó, acabou. Estão avisando. Olha como esse tema, olha a forma como esse tema vem sendo construído no Brasil. Não vai ficar no mercado. Já dizia, né? Quem não tiver a marca, não compra e nem vende. Conscientes disso, organismos como o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, com a elaboração da Agenda Positiva de Governança, como a própria CVM, por meio da Resolução 59, já integraram a pauta ESG em seus critérios de análise e regulação. E aqui acho que chega ao fim, isso. Conforme Larry Fink, da BlackRock, olha as ideias que estão sendo trazidas, as ideias da turma lá de cima. A sustentabilidade deve ser o nosso novo padrão de investimento. Ou seja, para tornar ainda mais simples as variáveis ESG, sustentabilidade é igual a rentabilidade. Se você não é sustentável, a sua empresa não é rentável, vai ter que fechar as portas. E termina falando o seguinte: começar de novo ou apertar o botão reset significa proceder a urgente, sempre tem que ser urgente, transmutação de um capitalismo de shareholders para um capitalismo de stakeholders, em que consumidores, fornecedores, colaboradores, investidores e reguladores, esse é o principal grupo, e também, né, a comunidade em geral, as ONGs, as instituições, né, as entidades do terceiro setor, tenham participação nas decisões empresariais. As ONGs, né, tem que ter voz. Eu sei que sua empresa é pequena, mas temos que pensar na vida no planeta. Como a rotina de quem só busca o pão para sobreviver, como no caso das populações ribeirinhas na tragédia de Brumadinho e Mariana no Brasil. Acionar o botão do recomeço é humanizar o capitalismo para que todos os habitantes deste nosso belo planeta possam efetivamente lucrar. Olha como a ideia vem sendo construída, avançando. Eventos no Brasil, é selo aqui, é selo colar, é o iFood, é o Uber, é você já está nas passagens de avião e o tema segue avançando. E o grande vilão? Agronegócio. Falando sobre o foro econômico, olha como são as coisas. Falando sobre pequenas e médias empresas, que deve ser o seu caso. Em Davos, o CEO financeiro norueguês, nome muito difícil, diz que a transição energética criará escassez de energia e pressões inflacionárias, mas essa dor vale a pena. Uma transição energética vai ter impacto na sua vida, mas vai valer a pena. É pro seu bem. Pô, mas o frete vai aumentar muito. A comida é pro seu bem. Às vezes você está muito gordinho e você vai perder uns quilinhos que você vai comer menos, porque vai ficar muito caro. É pro seu bem. Ele está avisando. Vai doer, mas é pro seu bem. É pro seu bem. Aí a mesma turma da União Europeia
que quer que você se sacrifique pelo bem do planeta. DW, mídia alemã, que também tem, eles soltam matérias em português. O carvão sujo colombiano que está sendo cobiçado por Belém. Eles sabem. Eu não sei nem como explicar isso daqui, né? Mas eles podem. Não questione. Não questione. Não ouvide dos alemães. A Alemanha quer reduzir sua dependência de carvão russo, importando mais da maior mina a céu aberto da América Latina. Ela é apelidada de O Monstro, devido ao seu baixo padrão ambiental e de direitos humanos. Com certeza não é SG, mas aqui é do bem, porque, pô, gente, assim, tem que entender, né? Porque não pode comprar da Rússia, então é melhor comprar da Colômbia, né? O gosto é horrível, etc. Eles podem, mas a gente não, viu? Nada de querer construir aqui no Brasil termoelétrica, energia nuclear. Não pode. A gente não pode. Eles podem tudo. E aí que eu chego no tema que eu queria comentar no vídeo ontem, e vai a tempo, graças a Deus, de comentar no vídeo de hoje. E tem umas coisas que às vezes eu tenho que parar de duvidar, porque eu até falo para alguns amigos, eu falo o seguinte, cara, tem vezes que eu deixo de falar uma coisa num dia, e quando passa, chega aquela informação extra que fica muito melhor quando comento de uma vez só, que eu acho que foi esse texto aí da Conju, e essas coisas ligadas ao Fórum Econômico. E olha isso daqui. Olha isso daqui. Ainda no Fórum Econômico, o vice-chanceler alemão, falou o seguinte, ele disse que os países devem resistir à tentação de cuidar primeiro de seus próprios interesses. Abandone a sua soberania. Não pense em você primeiro. Esqueça isso. Pense no mundo. Ele acrescentou que a sustentabilidade exige uma mudança na regra dos mercados. Eu não sei se vocês conseguem entender o peso dessa frase, mas em uma única frase ele está falando de soberania e regulamentação. Soberania e regulamentação. Abandone a soberania. Abrace o multilateralismo, abrace a ONU, toda essa agenda, e precisamos regular o mercado. Regras. Compliance. O que é que eu estou falando para vocês há meses? A legislatura, que vai começar em 2023, vai ter aí como principal, assunto a ser debatido, leis, regulamentações, que vão envolver soberania nacional. Tá vindo de fora para dentro. Isso daqui vai ser forçado no Brasil. Você acha que as ONGs, que as entidades, que o terceiro setor como um todo não vai tentar avançar com esse tema? Você acha que os famosos lobistas não vão tentar avançar com esses temas? Vocês acham que os próprios fundos, o próprio mercado de capitais não vão tentar avançar com esses temas? Eu devo apoiar alguém nas eleições. Eu acho que vai ser óbvio, né? Que os candidatos, assim, dependendo de for, eu vou falar, cara, esse candidato aqui eu acho que vou, porque eu acho que esse daqui vai ser o meu critério. Meu, pelo menos. Falar assim, ó, vou apoiar alguém, vai ser esse cara aqui, daria meu voto se eu estivesse no Brasil. Esses, pra mim, serão os temas aqui, ó. O cara, ele entende sobre isso? Ele é primeiro, né? O que a direita tem os mesmos valores? Tem. É feio a Bolsonaro? É. Isso daí tem um monte de gente. Graças a Deus, agora temos vários candidatos. Mas vamos pro próximo passo. E aí? Qual a tua atuação? Tu realmente vai chegar lá? Tu tem alguma capacidade de chegar, articular, entende o que está se passando no mundo? O que estão tentando avançar no Brasil? Os problemas que o agronegócio brasileiro já vem sofrendo? Como as pequenas e médias empresas poderão virar alvo? E a gente tem um impacto econômico aí gigante. Isso aqui vai vir de fora para dentro. De fora para dentro. Nesse âmbito que ele diz, ó, abandone a sua soberania, abrace o multilateralismo, né? Não pense em seu país primeiro. Isso é uma matéria na Folha de São Paulo. Putz, esse é o nome Demétrio, acho que foi Demétrio Magnoli, um jornalista da esquerda, que ele está criticando a esquerda, que é o seguinte, ó, poluição verde. Veto alemão, a mais limpa das fontes tradicionais, prende a União Europeia numa camisa de força. A mais recente estratégia da Comissão Europeia entrega com uma mão o que tira com a outra. Reclamou uma mulher lá, né, da organização ambientalista Amigos da Terra, criticando os planos de construção e expansão de mais de meia centena de usinas baseadas em combustíveis fósseis. O erro clamoroso da nova estratégia de transição energética da União Europeia encontra-se na ausência de qualquer referência à fonte nuclear. Aí a responsabilidade disso é dos ambientalistas. Antes da invasão, o chamado Green Deal europeu previa uma longa evolução para energias renováveis amparadas no uso transitório do gás natural russo.
Todo o conceito repousava sob políticas definidas pela Alemanha. Aí o cara da Alemanha diz, ó, não pense no seu primeiro lugar, eu penso no seu país, eu sei o que é melhor para o seu país. Eu, Alemanha, eu sou iluminado, eu sou iluminista, eu sei, você não sabe. O acidente de Fukushima, né, foi o fim desse programa nuclear alemão que já se encontrava em declínio. A decisão de desligar as usinas nucleares derivou da força política do Partido Verde. Resultado, a intensificação da dependência do gás russo obtido por meio de gasodutos que cortam a Belarus, Polônia e o Mar Báltico. De lá para cá, as importações de gás saltaram de 35% para 50%. O imperativo geopolítico de escapar à armadilha russa força a Alemanha a uma brusca mudança de rumo. Mas o dogma antinuclear não arrefeceu, ainda mais com o retorno dos verdes à coalizão governista. O veto alemão, a mais limpa das fontes tradicionais, para a União Europeia, uma camisa de força, impondo a expansão do uso de centrais térmicas que queimam combustíveis fósseis, inclusive o carvão. E a Alemanha tá como? Tá vindo aqui ver se pega o carvão da Colômbia. E a Alemanha diz, ó, esqueça a soberania. Não pense no seu país em primeiro lugar. Olha o caos. Na França, eles têm inúmeras, a matéria até fala sobre isso, usinas nucleares. Nunca teve nenhum acidente. Nunca teve. Nunca teve. Tem que ser tudo do jeito que eles querem. E pensa assim, pessoal. Essas empresas grandes, principalmente as mineradoras, elas não são de um único dono. Não é a empresa que você trabalha, que você conhece o dono. Que você aperta a mão, você dá bom dia pro dono. São empresas que têm um conselho. Que sentam pessoas que têm parte ali nas ações, ou um fundo de investimento que representa, né, um grupo de pessoas que têm um direito de votar para falar os rumos que a empresa vai tomar. Quantas dessas empresas aí da área de carvão, quem sabe, não possuem pessoas que estão lá em Davos, ou talvez até um pessoal contrário, né? Existe um lobby contrário à parte nuclear porque não tem ninguém do grupo. Aí falou, ó, pega o Partido Verde e manda aí proibir. Manda proibir por quê? Porque essa galera não é do nosso time. Vamos criar aqui a nossa reserva de mercado. Vocês inclusive viram, né, que as empresas petrolíferas, ela estava lá no SP500, né, a ExxonMobil, o Musk reclamando que a Exxon tá no SP500, no índice de ESG, a Tesla não tá. A Tesla, carros elétricos, etc., essa não é ESG, mas a petrolífera é. Aí você vê o multilateralismo que é tão defendido. E teve uma coisa que eu achei muito estranho. Eu abri em navegadores diferentes, abri em aba anônima. A última frase, ela não traduz. Eu peço a vocês, tentem traduzir. Tentem traduzir esse tweet. O Leonardo Coutinho, ele compartilhou isso daqui para ficar mais fácil. Eu não vou mandar o link. Quem quiser, procura. Ele não traduz. Que foi um disso que a gente comentou ontem. Que a Coreia do Norte vai ter aí, né, uma cadeira na ONU que discute aí sobre... Não é só desarmamento, não. Envolve desarmamento nuclear. Além disso, a ONU, né, o multilateralismo. Sexta-feira, os comunas eleitos para o Conselho Executivo da OMS. Hoje, no caso ontem, a Bachelet, amiga do Lula, chefe dos direitos humanos, encerrou uma visita aos comunas, ecoando a propaganda de Pequim. Assim, isso que você está vendo, né? As empresas que não seguirem as regras, infelizmente não serão mais rentáveis, vão ter que deixar de funcionar. Isso daqui. A primeira cirurgia carbono zero. Sem carbono. A primeira, sem carbono. Net zero. A que ponto as coisas estão chegando? Já pensou se você não puder fazer uma cirurgia porque o hospital ele não é SG? Pelo menos já é preocupação. Estão preocupados com isso. Não, porque por hora de saúde, etc. Aí veja como são as coisas, né? Como que você faz uma operação cirúrgica livre de carbono? Foi reduzido 80%, né? E o restante compensado pelos 2 cirurgiões pedalando e correndo para o trabalho. Sensacional! Eles também plantaram 3 árvores no terreno do hospital. Envolveu uma série de mudanças, desde o uso de uniformes reutilizáveis até a alteração da maneira como a anestesia era administrada. E as pequenas clínicas que temos aí ao redor do Brasil, etc., que não são hospitais de redes. Será que elas vão conseguir se adaptar a essas novas regras? Deve conseguir, né? Mas o preço acho que vai aumentar um pouquinho. O alívio da dor, né? Em vez de usar o gás convencional, um líquido foi injetado nas veias do paciente para fazê-lo dormir. Diz que é seguro.
Uma maneira de manter o paciente dormindo, mas vai. Isso agora esses gases de efeito estufa, e quando os usamos, o paciente os inspira e expira, e é exalado para a atmosfera, e lá pode causar aquecimento. O gás da anestesia que o paciente respira. Enfim, acho que aqui é a última matéria. Eu vou ler essa daqui e a gente termina com essa. Que envolve Bolsonaro. E acho que aqui dá pra fazer um comparativo, né? Bolsonaro versus Lula. Por quê? O próximo presidente vai indicar várias pessoas no âmbito do judiciário, dentre elas o PGR. Temos aqui o petista da PGR, ele só chegou lá por causa de Bolsonaro, né? Todo mundo fala na época, o petista da PGR. Eu acho que o área de petista não tem nada, muito pelo contrário. Teve lá aquela briga dele essa semana, e aí, segundo o Correio Brasiliense, tem uma explicação por trás da confusão que rolou, né? Órgão que tenta barrar boiada no ambiente levou à briga de Aras. Porque o Aras queria ter o controle sobre a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, que é responsável por fiscalizar investigações e orientar procuradores em todo o país na área ambiental, né? Fala o seguinte, a 4ª Câmara é responsável por e assim tentar barrar que se convencionou de se chamar passar a boiada no setor, referência... Assim, enfim, deixa eu ler de novo. O motivo da briga foi a disputa pela 4ª Câmara. Foi isso daí. Essa história de passar boiada ficou conhecido, né? Virou uma referência por causa da reunião ministerial, que foi vazado o áudio, aquela fala do Ricardo Salles, que disse que era preciso aumentar a desregulamentação de leis ambientais e passar a boiada. O Salles está indo contra tudo que a gente comentou e falar nos vídeos. Tudo que a gente comentou e falar nos últimos 20 minutos, o Salles aparentemente é contrário. Ele é contra regulamentação. Ele quer um mercado mais aberto. Aras tem demonstrado alinhamento a Bolsonaro na pauta ambiental, no julgamento do chamado Pacote Verde, que reunia ações contra medidas do governo no Supremo, defendeu a manutenção de um decreto que esvaziou a participação da sociedade civil no Fundo Nacional do Meio Ambiente. O Aras falou, cara, não tem nenhuma previsão legal na Constituição falando que o terceiro setor, as ONGs, os institutos têm que participar do Fundo Nacional. Não precisa. Acho que se o governo quiser, coloca. Esse é o posicionamento do Aras. Tem ali o posicionamento do Ricardo Salles, que foi ministro indicado por Bolsonaro. Vocês veem tudo, a gente acabou de comentar. Vocês veem aí mais ou menos os caminhos que o governo Bolsonaro levou, desburocratizando, desregulamentando, suspendeu aí mais de 31.400 normas técnicas. Estava no passado, a gente comentou isso também em vídeo. E você tem o Lula, que saiu inclusive ontem uma matéria falando que o Lula deve abraçar a pauta do meio ambiente para contrastar com o Bolsonaro. Tá bem claro. Se você acha que o Larry Fink, sabe, da BlackRock, o pessoal de Davos, eles são iluministas, eles são iluminados, eles têm a verdade do mundo e vocês querem seguir as ideias dele, você pode votar na esquerda. Realmente vai seguir esse caminho muito rápido. Se você acha que não, que o certo é passar a boiada, desregulamentar, etc., e você sabe que no final do dia não tem nada disso. Pelo contrário, o Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente, é o país que mais possui reservas de proteção. Aí você pode votar em Bolsonaro. Sabe? É uma decisão muito simples. Você quer alguém meio como Aras, aqui tem a história dos bonecos, isso aqui que se der a gente comenta amanhã, Top Gun, etc. Enfim. Mas deu para vocês verem. Olha como essa pauta vem avançando. E o nosso legislativo, né? Câmara e Senado, eles vão discutir muito sobre isso. As indicações das autarquias passam por aí. Quantos políticos não emplacam seus nomes? Então, assim, para mim, esse era um dos principais critérios na hora de ver aí quem são os bons candidatos do legislativo brasileiro. Com isso, fico por aqui. Aquela compartilhada, né? Parte mais importante de todo o vídeo. Mais importante até do que se você quiser me apoiar no meu Patreon, talento, etc. Compartilhe o vídeo. É a parte mais importante de todas. Principalmente esse final. Pega aquele sprint um ou outro. Mostra pro empresário que é teu amigo. Fala, cara, olha pra isso daqui, irmão. Olha o que está acontecendo. Olha o que pode acontecer contra a sua empresa, que é o seu xodó, que você empregou anos de sua vida, que coloca comida no prato dos seus filhos. Óbvio, se o seu amigo não quiser ser sustentável, ele não quiser ter o selo do SG, etc. Se ele quiser, é bacana, tá tudo fácil. Mostra isso, principalmente teu amigo isentão, que trabalha para alguém que ele conhece o dono da empresa. Fala, cara, olha isso daqui, ó. Tu acha que tua empresa vai se adequar a isso? Estão avisando, ó, no futuro próximo. Enfim. Volta amanhã, a gente se vê amanhã, né? Eu fico por aqui. Beijão, tamo junto. Valeu, meus amigos. Fui.